Olá, me chamo Christian Moraes, sou professor de arte e esta aula é específica para a segunda série do ensino médio. Nosso tema de hoje é arte, indústria fonográfica, mercado de trabalho e produção. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando dessa indústria fonográfica. A indústria fonográfica brasileira é constituída por uma rede de produção e distribuição de um dos principais produtos de consumo da indústria cultural, a música gravada. O seu consumo gera um mercado que hoje é o sexto maior do mundo. Mas afinal, o que é indústria fonográfica? A indústria fonográfica é o conjunto de empresas da indústria da música especializadas em gravação, edição e distribuição de mídia sonora, seja em formato de CD, videocassete, disco de vinil e em outros formatos de som digital como o MP3. Embora não exclusivamente, a maioria dos sons gravados e comercializados por estas empresas são de músicas, tanto instrumentais quanto cantadas. Antigamente, eram muito comuns os discos do tipo discurso político ou contadores de histórias. Cada unidade de produto, gravação de música ou fala ou efeito sonoro das gravadoras, chama-se fonograma e é identificado por um código único universal. As três maiores gravadoras do mundo são, respectivamente, por grau de dimensão. Entre elas estão a Universal Music, a Sony Music e a Warner Music. No Brasil, além da presença dessas três gravadoras multinacionais, destaque-se também a Disney Music e a EMI, e entre outras que também estão dentro da produção brasileira. O mercado fonográfico, em última análise, compreende também a atuação da imprensa especializada, dos fabricantes e distribuidores de equipamentos, como instrumentos musicais, aparelhos de gravação e tecnologia de reprodução, dos contratos de comercialização, royalties e direitos autorais, além dos empresários particulares e os chamados agenciadores de licenciamentos. Vamos entender agora, voltando um pouco na história, e entender a origem desse mercado fonográfico. 2 anos após ter sido criado por Thomas Alva Edison, em seu laboratório no Menlo Park, em Nova Jersey, o aparelho denominado fonógrafo foi demonstrado pela primeira vez no Brasil, mais precisamente lá em Porto Alegre, em 1879. No entanto, passaria uma década antes que Dom Pedro II, conhecido entusiasta dos adventos tecnológicos, com a invenção deu início à industrialização da música, até então uma arte reconhecida exclusivamente como bem cultural. No dia 9 de novembro de 1889, o imperador, acompanhado de sua filha, a princesa Isabel, e seu genro, o conde Doeu, assistem a uma sessão de gravação. Naquele mesmo ano, o filho caçula da princesa tornou-se o primeiro cidadão brasileiro a ter a sua voz gravada e cantando. Vindo dos Estados Unidos, o tcheco Frederico Figner desembarcou lá em Belém, no Pará, em 1891, ano que se inicia uma verdadeira peregrinação pelo território brasileiro, realizando pequenas apresentações no fonógrafo em feiras e em festas populares. Após cerca de um ano percorrendo os estados do Amazonas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, Figner vai para o Rio de Janeiro. Devido ao seu talento de propagandista, logo associou seu nome à difusão da última novidade do campo do entretenimento e em 1894, Manuel Ponte exibiu nas dependências do Hotel Siglo, em Porto Alegre, um fonógrafo que já era chamado de Máquina Figner. Agora vamos compreender e entender um pouco sobre este aparelho que revolucionou a indústria fonográfica e deu origem a esse mercado no Brasil, que é o fonógrafo. Na abundante literatura acerca da história do registro sonoro, é frequente encontrar a identificação de Thomas Edison e a sua invenção do fonógrafo como a personagem e o acontecimento primordiais da indústria fonográfica. O fonógrafo, um aparelho inventado nos laboratórios de Edison em 1877, que de fato foi o primeiro aparelho de registro sonoro formalmente reconhecido através de um registro de patente em 1878.
As limitações tecnológicas e técnicas relativas à própria gravação sonora obstaram a que o fonógrafo se tornasse, de imediato, num dispositivo de comunicação no sentido em que Edison imaginou. Entretanto, a divulgação dos aparelhos em exposições, feiras industriais e em exibições nos laboratórios, nas ruas e nos estabelecimentos comerciais revelou o potencial do equipamento para o entretenimento. Para além da curiosidade nas invenções e em seus potenciais de uso, o público revelava gostar sobretudo do som que se fazia ouvir. Aí vem também a época do advento do disco. À medida em que o equipamento ia se tornando mais barato, Frederico Figner passou a vender os fonógrafos a 5, 6 e 10 mil réis, além de fonogramas originais importados. Em 1897, sua loja estava situada na Rua do Ouvidor, número 105, que depois mudaria para o número 135 e já oferecia o serviço de gravação de cilindros. O disco só surgiria em 1902, quando é gravada a modinha Isto é Bom, de Baiano, intérprete bem popular e eclético que tinha em seu repertório, desde cançonetas alegres às modinhas mais melancólicas. No dia 2 de agosto, a Casa Edison, empresa de Figner, lançava o primeiro suplemento de discos gravados aqui no Brasil. O pioneirismo da Casa Edison pode ser visto como a fundação incipiente do mercado fonográfico brasileiro, tendo sido a primeira loja de disco do país, ao mesmo tempo em que também atuava no ramo das gravações. Este é seu suplemento de estreia, destaque-se as gravações da Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, formada por Anacleto de Meieiros, e que mais tarde seria chamada também a Banda da Casa Edison. Foi em 1904 que os brasileiros conheceram a invenção que nos remete ao toca-disco, como conheceríamos mais tarde. O gramofone, com discos de cera e som reproduzido pela ação de agulha metálica ligada a um diafragma de mica, foi criado pelo germano-americano Emil Berliner. Nesse mesmo ano, Figner adquiriu a patente zoofone, garantindo ao Brasil o direito de fabricação de chapas prensadas dos dois lados, e anunciou a novidade dos fonogramas em celulóide inquebrável. O disco eliminaria o cilindro do mercado em pouco mais de 2 anos. Aí vem também, com o passar dos anos, o surgimento das gravadoras independentes. Os chamados discos inquebráveis foram lançados no Brasil em 1948, ano em que a criação de uma tecnologia de gravação mais barata permitiu o aparecimento de muitas gravadoras independentes nos Estados Unidos, que acabariam constituindo modelos para iniciativas semelhantes em nosso mercado. Os primeiros dados oficiais sobre o mercado nacional de discos datam de 1965, quando o mesmo foi dimensionado como sendo 40 vezes menor que o norte-americano. Neste ano, as gravadoras formaram a Associação Brasileira dos Produtores de Disco, e em 1967 foi promulgada a Lei de Incentivo Fiscal, que permitia às gravadoras aplicarem o ICMS devido pelos discos internacionais em gravações nacionais. A partir de então, os produtos deveriam conter o selo de Disco é Cultura. No século XX, terminou sob o estigma da globalização da economia, cuja faceta mais recorrente no cenário da produção e da distribuição de disco é o fenômeno das fusões de empresas e, consequentemente, formação de conglomerados de mídia, como, por exemplo, pode citar-se a formação da maior empresa de comunicação do mundo. Com o passar do tempo, o século XX testemunhou o processo de internacionalização de empresas da indústria fonográfica, que teve seu início antes mesmo da incorporação de empresas brasileiras pelas gravadoras multinacionais, que culminou na formação de grandes grupos de mídia, representando uma convergência típica chamada globalização da economia. Pode-se afirmar que o desenvolvimento desta indústria em nosso país sempre esteve associado ao capital estrangeiro. Bastando lembrar que a tecnologia, fator de renovação efetiva, tanto de forma como de conteúdo para a música gravada, foi sendo importada ao longo dos anos, tanto por iniciativas individuais de pioneiros como Frederico Figner, como através da instalação de empresas estrangeiras em nosso território.
Recapitulando um pouco sobre esse mercado fonográfico e a sua história, a década de 20 foi uma época mística para a indústria fonográfica americana. O fonógrafo já havia sido inventado por Thomas Edison nessa época, mas as gravações ainda não haviam se popularizado. Foi justamente nesse tempo, há quase 100 anos, que a indústria fonográfica começou a tomar forma e dar voz a artistas rurais e populares em todo o mundo da música. Exercitando um pouco dos nossos conhecimentos sobre a indústria fonográfica, eu tenho uma perguntinha para vocês. A Casa Edison era uma iniciativa do imigrante tcheco de origem judaica Frederico Figner, que trouxe para o Brasil um fonógrafo, aparelho inventado em 1877 pelo norte-americano Thomas Edison, para a gravação e reprodução de sons através de cilindros giratórios. Até então, os músicos brasileiros só podiam se apresentar ao vivo ou comercializar suas obras musicais através de partituras impressas. Onde e qual ano foi aberto o primeiro estúdio de gravação brasileira? Você sabe? Vamos lá as alternativas. A. Rio de Janeiro em 1904. B. São Paulo em 1905. C. Rio de Janeiro em 1900. D. Na Bahia em 1889. Ou E. Rio de Janeiro em 1910. Então, para matar sua curiosidade sobre esta pergunta, a resposta certa é a letra C. Foi no Rio de Janeiro, em 1900, que apareceu o primeiro estúdio de gravação brasileira. Agora, para você praticar aí na sua casa e aprender mais sobre esse assunto, faça uma pesquisa baseada em suas músicas preferidas e descubra qual ou quais gravadoras fizeram a produção fonográfica dessa música que você tanto gosta. Ah, e não esqueça de acessar a nossa plataforma Educ. Lá você pode revisitar essa aula e eu quero desejar a vocês um bom estudo e até o nosso próximo encontro.